Bom dia, oitavos anos! Espero que estejam todos bem, animados para a gente iniciar a nossa semana com língua portuguesa, porque os nossos planejamentos começam a partir de hoje. A nossa aula está sendo gravada a partir deste momento. A nossa aula de hoje será correção de atividades sobre o conteúdo de locução verbal e formas nominais do verbo, que foi o conteúdo que foi explicado para vocês na aula de sexta-feira da semana passada. Então, nós estaremos fazendo a correção das atividades que se encontram no caderno de atividades, páginas 33 a 38. Coloquei 34 aí porque da 33 nós só temos o texto, né? Mas nós iremos precisar do texto para responder as atividades. Então, relembrando, na aula de sexta-feira nós comentamos sobre locução verbal. Quando eu tenho duas formas verbais, né, dois verbos juntinhos que dão a ideia de uma única forma, de uma única ação. Por exemplo, eu estou fazendo a atividade. Ao invés de você dizer, eu faço a atividade. Então, você diz, eu estou fazendo a atividade. Uma ação que ainda está acontecendo no momento em que você está dizendo. Então, isso é uma locução verbal. E a partir dessa ideia de formação da locução verbal, como na forma estou fazendo, a gente definiu três formas nominais do verbo, que foi o infinitivo, quando o verbo termina em R antes da forma de ser conjugada, vou fazer. Fazer na forma antes de ser conjugada, terminado em R. Estou fazendo, terminando em NDO, indicando que a ação ainda está acontecendo, que é para a gente o particípio. Particípio é a forma verbal terminada em NDO. E eu tinha feito, né, ou eu havia pagado a conta, e dessa forma nós temos ali o particípio, terminado em ido ou ado, como no caso de feito, é o chamado aí particípio irregular, porque não existe fazido. Enviei para vocês também lá no campo atividades, pelo positivo on, os slides da aula de sexta-feira. Pedi para que vocês estivessem anotando no caderno as explicações dos particípios, principalmente do particípio regular e irregular, e o resuminho do conteúdo. Ok? Observaram? Se alguém não observou, volta no positivo on e faça as anotações no caderno. Na apostila de vocês, página 33, está muito resumido. Então, eu sugiro que vocês peguem as aulas, os slides da aula de sexta-feira e façam as anotações no caderno. Ok, Caio. Vamos lá então, pessoal. Na página 33, nós temos o começo aí das atividades com um texto, dizendo o seguinte. Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. Memória, esquecer para lembrar. Então, eu vou fazer a leitura e quero que vocês acompanhem comigo. Mas o que está acontecendo, afinal, com a memória das pessoas? Tudo bem que recebemos cada vez mais estímulos que acabam gerando uma sobrecarga mental. Mas isso não explica tudo. Afinal, se as informações competem por espaço na nossa cabeça, deveríamos nos lembrar do que é mais importante e esquecer o que é menos importante, certo? Só que na prática, geralmente acontece o contrário. Você é capaz de esquecer o seu aniversário de namoro, mas certamente se lembra que para dançar creu tem que ter habilidade. Ou o refrão de qualquer outra música que tenha grudado na sua cabeça. Por que esquecemos o que queremos lembrar? A resposta acaba de ser descoberta e vai contra tudo o que sempre se pensou sobre memória. A ciência sempre acreditou que uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar outras. Em muitos casos, isso é verdade. É por isso que quando você se lembra de uma palavra que aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida outras vêm à cabeça. É por isso, oitavos anos, que nós fazemos associações assim. Quando eu ouço determinada música, eu lembro de alguém. Quando eu ouço falar de um livro ou quando eu penso numa determinada palavra, eu lembro de alguém, porque a gente faz associação com coisas que já aconteceram, com fatos ou até mesmo com as pessoas. Nossa, quando eu vejo alguém falando sobre isso, eu lembro de fulaninho. Então, a gente associa, as memórias funcionam assim. Mas um estudo revolucionário, que foi publicado por cientistas ingleses e está causando polêmica entre os especialistas, descobriu o oposto. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa.
enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. E é exatamente o que o Caio até colocou aí pra gente. Geralmente, a gente se lembra mais de coisas banais do que de coisas importantes. Porque como são coisas assim, guardei porque é interessante, porque me levou ao riso, porque me provoca emoções diferentes, então a gente acaba guardando coisas que às vezes não são tão importantes como uma música. Você consegue decorar a música todinha, mas não consegue guardar o conteúdo ou guardar uma fórmula de matemática. Porque a gente acaba fazendo... Arthur Dias, por favor, fechar o microfone. A gente acaba fazendo associações com aquilo que no momento é importante para a gente. Ok? Então, continuando. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la, explica o psicólogo James Stone, da Universidade de Sheffield. Vamos explicar. As memórias são formadas por conexões temporárias ou permanentes entre os neurônios. Suponha que você pegue um papelzinho onde está escrito o endereço de rua. O seu cérebro usa um grupo de neurônios para processar essa informação, para memorizá-la, fortalece as ligações entre eles. E aí, quando você quiser se lembrar do endereço, ativa esses mesmos neurônios. Beleza. Só que nesse processo, parte do cérebro age como se a tal informação, o endereço da rua, fosse uma coisa inteiramente nova, que deve ser aprendida. E esse pseudo-aprendizado acaba alterando, ainda que só um pouquinho, as conexões entre os neurônios. Isso interfere com outros grupos de neurônios que guardavam outras memórias. E chegamos ao resultado. Ao se lembrar de uma coisa, você acaba se esquecendo de outras. O pior é que esse processo não distingue as recordações úteis das inúteis. Ou seja, ficar se lembrando de besteiras prejudica as lembranças que realmente importam. O simples ato de ouvir rádio pode ser suficiente para disparar esse processo. Acredita-se que determinadas músicas possam travar o córtex auditivo, causando aquelas incessantes repetições de uma melodia dentro da sua cabeça. A gente já passou por isso também. Nossa, essa música fica aqui na minha cabeça. Quando você percebe, você já está cantando. Às vezes a gente fala, nossa, essa música é tão enjoada... E a música fica aqui, ó. Quando eu me vejo, já estou cantando. Quando eu me percebo, já estou ali entoando a música. Conclusão. Estamos esquecendo cada vez mais das coisas importantes porque lembramos cada vez mais das coisas sem importância. Mas isso não é o fim do mundo. Então, muitas vezes, a gente acaba selecionando sem perceber, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem que guardar. Foi o que eu disse para vocês. Às vezes eu consigo guardar uma música imensa, guardo a letra todinha, mas não guardo uma fórmula de matemática. Porque a minha mente selecionou que naquele momento a música causou em mim uma sensação diferente, que não foi causado pela fórmula matemática. Então, o meu cérebro ele fez essa diferença e fez essa seleção, selecionando o que ele achou que era importante. Então, a partir dali, vamos lá. Pessoal, olha só, algumas perguntas estão com respostas. Não se prendam a só copiar a resposta. Eu vou explicar todas elas, prestem atenção, tá? De acordo com o texto, qual das alternativas a seguir está correta? Segundo o texto, nosso cérebro lembra-se das informações mais importantes e se esquece do que é menos importante. Exatamente o contrário, né? O que ele quer mostrar pra gente. A gente acaba se lembrando daquilo que é menos importante e não das mais importantes. De acordo com a ciência, uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar outras. O que ele está dizendo aí é que, de acordo com a ciência, o que a gente faz ali não é só recordar, é ir se lembrando, é ir associando e ir criando novas memórias. Lembrar-se de informações mesmo inúteis ajuda a fortalecer as lembranças que realmente importam. Ele não faz essa associação aí. Então, você não precisa se lembrar de coisas sem importâncias para guardar o que é importante. A conclusão do texto é que estamos esquecendo as coisas importantes porque nos lembramos cada vez mais das coisas inúteis. É exatamente o que ele quer mostrar. Prestar atenção, porque a letra B ela pode trazer uma certa dúvida, porque ele diz assim, uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar outras. Não só recordar, porque teria que ter um complemento, como a criar novas memórias. Então, a mais correta aí é a letra D.
Segunda pergunta. A frase, quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, escondendo as outras memórias armazenadas no cérebro. Então, a partir disso aí, essa frase, ela confirma a tese de que uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma informação ajuda a recordar outras. Não, ele está mostrando a ideia de negatividade. Você pensa uma coisa e apaga a outra. Explica que quando você se lembra de uma palavra que aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida outras vêm à cabeça. Essa é uma afirmação do texto, mas ela não está coerente com o que a frase aqui em cima quer mostrar. Ilustra um estudo revolucionário que foi publicado por cientistas ingleses e que já é um consenso entre os especialistas. Não diz ainda se há um consenso. Diz que eles estão pesquisando e chegaram a essa conclusão. Então, ainda precisam continuar divulgando os dados. Precisam continuar ouvindo especialistas. É uma das causas que explica a seguinte citação do psicólogo James Stone. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la. Ou seja, é como se você estivesse criando memórias novas, que é exatamente o que eu discuti com vocês da alternativa B da questão 1. É quando você está relembrando uma coisa, puxando outra e criando memórias novas. Ok? Então, questão 2, resposta à letra D. Pessoal, estão me ouvindo bem? Estão acompanhando certinho? A questão 3, nós já havíamos feito na aula passada. Eu até fiz com vocês destacando as locuções, mostrando o verbo que se formava a partir daí. Confere, nós já temos a questão 3 prontinha no caderno de atividades. Questão 4. Observe as locuções verbais e, em seguida, assinale as interpretações possíveis para as frases. Bastante atenção a essa atividade. Se você quer passar no vestibular, você deve estudar muito. O que acontece aqui? Ele trabalha com a ideia de que, para acontecer isso, você precisa fazer isso. Então, eu tenho causa, ou seja, estudar muito. E qual é a consequência? Passar no vestibular. Então, eu tenho primeira consequência, vamos dizer assim, passei no vestibular porque estudei muito. Então, nós temos duas reações aí e uma está interligada à outra. Ele deve ter chegado há pouco. Então, deve estar dando para a gente a ideia de provavelmente ele chegou há pouco. Ele deve ter chegado. Ele deve cumprir as ordens. Observem que eu tenho o mesmo verbo. Só que na 2 eu tenho a ideia de provavelmente ele chegou há pouco. Na terceira, eu tenho a ideia de obrigação. Ele deve cumprir as ordens. Então, agora o verbo dever dá para mim a ideia de obrigatoriedade e não a ideia de provavelmente. Ficou claro para todo mundo a diferença entre a frase 2 e a 3, mesmo usando o mesmo verbo? Certo? Continuando. Questão 4. Frase 4. Ele deve carregar 20 quilos por dia. Novamente, obrigação. Ele deve. Pelo visto, ele deve estudar muito, né? Pelo visto, ou seja, pelo que eu estou observando, provavelmente ele deve estudar muito. Ou seja, eu tenho 6 orações, todas elas trabalhando com o mesmo verbo, que é o verbo dever. Entretanto, em algumas o verbo dever dá a ideia de possibilidade e em outras dá a ideia de obrigatoriedade. Quem quiser, anote aí no cantinho o verbo dever, dando a ideia de possibilidade ou obrigatoriedade. Em é preciso que você estude muito para passar no vestibular. É verdade. A consequência, que é passar no vestibular, precisa da causa. Qual é a causa de você ter passado? Estudar muito. Então, está correta a alternativa A. Em 2, é bem provável que ele tenha chegado há pouco. Então, essa ideia de possibilidade, provavelmente. Em 3, ele precisa cumprir as ordens. É obrigatório. Ok. Em 3, é improvável que ele cumpra as ordens. Não, é obrigatório, como nós já marcamos na letra C. Em 4, ele tem capacidade para carregar no máximo 20 quilos por dia. Ou seja, ele consegue, ele pode carregar no máximo 20 quilos por dia. Como eu também poderia dar a ideia de que ele
tem permissão para carregar, como acontece na letra F. Ele tem permissão para carregar no máximo 20 quilos por dia. Eu posso dizer, ele consegue carregar, né? Na 5. Cadê? 4, gente, desculpa. Ele pode carregar, ou seja, ele tem condição. Como eu também poderia dizer, ele tem permissão. Eu deixo, ele pode fazer isso. Então, é o mesmo verbo, mas com sentidos diferentes. Em 5, é provável que ele carregue. Ele deve carregar 20 quilos por dia. Também me dá essa impressão. Ele deve carregar. Provavelmente ele carrega. É provável que ele carrega. Que ele carregue, né? Desculpe. Em 6, é certeza de que ele estuda muito. Não acontece isso. Pelo visto, dá a ideia de provavelmente. E em 6, é bem provável que ele estude muito. É correto. Pessoal, ok essa questão aí? Como eu já tinha explicado as frases anteriormente, na verdade, nós só fomos confirmando ali as alternativas. Mas é uma questão bem interessante. O verbo é o mesmo e como que ele atribui à oração um sentido diferente. A gente poderia até chamar a atenção para uma fala que o Matheus fez na aula de terça-feira da semana passada, dizendo que o verbo altera completamente o sentido da oração. Porque eu preciso estar atento ao contexto, o que eu quis mostrar. Esse pode aí dá a ideia de permissão, possibilidade e obrigação, de acordo com aquilo que eu quero demonstrar. Certo? A questão 5, eu até enviei para vocês, quem já abriu os slides da aula da semana passada, já até tem essa questão respondida lá. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele vai trabalhar com a organização da oração, a criação das orações, usando aí o que nós vamos chamar de locução verbal. E aí nós temos assim, elabore uma frase em que esteja presente uma locução verbal conforme cada solicitação. No primeiro foi pedido para ser usado um verbo auxiliar mais o gerúndio. O gerúndio é o verbo terminado em NDO. E aí eu preciso observar que a ação ainda não foi concluída. Ela está acontecendo, ela está em fase de processamento, vamos dizer assim. Então, estarei passando o seu pedido para o setor financeiro. Estarei, que é o nosso verbo auxiliar, passando é o nosso verbo principal, terminado em NDO, que é gerúndio. Estarei passando locução verbal. Ok? Outro exemplo, vou estar fazendo. Mesmo que nós temos 3 verbos aí para formar a locução verbal, e eu comentei com vocês, vamos evitar esse tipo de construção, porque é cansativo, enfadonho, parece que você não está dando muita atenção ao que vai acontecer. Mas eu tenho aqui, verbo auxiliar, verbo principal, que é o fazendo, terminado em NDO, que é o nosso gerúndio. Não é obrigatório copiar essas frases, tá, pessoal? Estou dando exemplos para vocês. Depois, foi pedido para que fossem criadas orações usando a locução verbal em que o verbo auxiliar se junta a uma forma infinitiva. Então, eu tenho aqui, quando eu sair de sua casa, pode contar a verdade para os vizinhos. Então, eu tenho aqui... E na primeira eu nem coloquei o verbo auxiliar. Primeira oração nem serve porque não tem o verbo auxiliar. Podem usar aqui, vou estar fazendo. Podem usar a mesma oração aqui em cima porque eu tenho verbo auxiliar e o verbo no infinitivo. Como é bom dormir até tarde. Aí eu tenho o do verbo ser, que é o verbo auxiliar, e dormir no infinitivo. Só lembrando aqui que eu não prestei atenção, a primeira oração aqui, ela não funciona porque não tem verbo auxiliar, tá? Só tem o verbo infinitivo. Ok, pessoal? Alguém fez e gostaria de ler sua oração? Gostaria de estar participando aí? Pessoal, estão me ouvindo bem? Pode, Julie, pode abrir aí e falar. Com verbo auxiliar e gerúndio, eu coloquei ele está cantando agora. Ok. E com verbo auxiliar e infinitivo, eu coloquei ele gosta de cantar. Ele gosta de cantar, certíssimo. Obrigada, Julie. Pode ir, Matheus. Na primeira eu coloquei, ainda está acontecendo conflito entre judeus e muçulmanos. Ok, está acontecendo. Na segunda eu coloquei, Simão Bolivar sonhava
em ter todos os territórios da América Latina unidos, formando um único país. Calma aí. Sonhava em ter. Ok. Beleza. Os territórios, certo? Certo? Certíssimo. Ok. Obrigada, Matheus. Mais alguém, pessoal? Ok, então. Vamos passar para a próxima. Questão 6. Assinale as interpretações adequadas para as locuções verbais das frases a seguir. Essa questão 6 ela é bem parecida com essa 4 que nós fizemos. Nós temos a ideia aí de usar o mesmo verbo com interpretações com sentidos diferentes. Então, uma questão bem parecida com a 4 e uma questão interessante que a gente está discutindo. Juca pode usar minha bicicleta à vontade. Ou seja, ele tem a permissão para usar a bicicleta. É melhor você fechar a janela, porque pode chover hoje à tarde. Esse pode aí dá uma ideia de possibilidade, é provável que chova. De acordo com a lei, esta bicicleta pode levar até 60 quilos, ou seja, tem a permissão para levar até 60 quilos. Então, de acordo com essas 3 orações, nós observamos que em um eu tenho a ideia de permissão, Juca está liberado para usar a bicicleta. Em 2, eu tenho a ideia de possibilidade, fecha a janela porque pode chover, talvez chova. E em 3, eu tenho a ideia de capacidade. De acordo com a lei, essa bicicleta tem a capacidade de carregar até 60 quilos. Então, alternativas A, D e E. Alguém teve dificuldade? Gostaria que eu explicasse alguma coisa? Está tranquilo? Certinho para todo mundo? Ok. A questão 7 é o mesmo esquema, entretanto, ele não deu opções, pediu para que a gente estivesse explicando. Então, explique a diferença entre as locuções verbais abaixo. E as diferenças de sentido estão exatamente na construção, né, da oração. É a mesma locução, entretanto, você atribuiu aí um sentido diferente de acordo com o contexto. Juca não pode sair de casa porque quebrou a perna. Juca pode não sair de casa hoje à noite. Juca pode não sair de casa hoje à noite se a sua mãe não permitir. Nós temos em todas elas a construção pode sair, que é a nossa locução verbal. Sair, verbo no infinitivo, que é o verbo principal, no infinitivo, e pode, o nosso verbo auxiliar. Na primeira, eu tenho a seguinte ideia. Juca não pode sair de casa porque quebrou a perna. Ou seja, ele é incapaz de fazer isso, ele não pode sair, ele não tem condição, ele não tem capacidade de sair com a perna quebrada. É essa a ideia. Então, Juca não tem condição de sair de casa. Na segunda, Juca pode não sair de casa hoje à noite. É uma possibilidade. Talvez Juca não saia, ele pode não aparecer, ele pode não sair, como é nesse caso aqui. Então, eu tenho aí uma possibilidade. Na 3, a ideia é, Juca pode não sair de casa hoje à noite se a sua mãe não permitir. Indica que, talvez, o que também é uma possibilidade, talvez ele não consiga a permissão. Ou seja, é algo que só saberemos mais adiante se a mãe vai permitir ou não. Então, em 3, a locução ali ela indica que talvez o Juca não consiga a permissão. Então, na primeira, eu tenho a ideia de incapacidade, impossibilidade. Na segunda, eu tenho a ideia de possibilidade. E na terceira, eu tenho a ideia de que talvez ele não alcance a permissão. Foi tranquilo para todo mundo? Depois que a gente fez ali a 4 e a 6, acho que essa 7 foi bem tranquila, né? Questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Observe as locuções verbais presentes nas orações e assinale as possíveis interpretações delas. Rita deve ir a São Paulo hoje. Rita pode ir a São Paulo hoje. E aí? Rita deve ir a São Paulo hoje.
Rita pode ir a São Paulo hoje. Na primeira, eu tenho a ideia de que Rita deve ir, é obrigatoriedade. Mas também eu posso pensar na ideia de que Rita deve, talvez Rita vá a São Paulo. E na segunda, eu tenho a ideia de que Rita pode ir. Ou seja, Rita tem a possibilidade de ir, como Rita tem a permissão de ir. Estão vendo que nós temos ali possibilidades diferentes na mesma oração. Então, em um, existe uma obrigatoriedade de que Rita vá a São Paulo. É verdade. Rita deve ir. Rita é obrigada a ir. Está correto. Mas em um também, é bem possível que Rita vá a São Paulo. Então, esse deve ir também indica para a gente uma possibilidade. Rita deve ir. Rita talvez vai. Então, pessoal, observem que eu tenho a mesma oração com duas interpretações diferentes. Em 2, a Rita tem permissão de ir a São Paulo. Correto. Rita pode ir a São Paulo. Ou seja, eu estou permitindo. Alguém permitiu. Em 2, Rita tem obrigação. Em 2, não fica claro essa obrigação. Ao contrário, há uma possibilidade, que é o que aparece na letra E. É provável, né? Pode ser que Rita vá a São Paulo hoje. Pessoal, é interessante que talvez vocês podem questionar assim, nossa, as atividades são sempre as mesmas, né? Estão repetindo, mas é a mesma ideia. Mas o que a atividade quer mostrar para vocês? Talvez vocês não tinham percebido ainda como que a oração, quando construída por meio de uma locução verbal, ela permite isso. As locuções verbais, elas permitem que você insira na oração mais de uma possibilidade de interpretação, exatamente pelo fato de você estar utilizando dois verbos, ou seja, um verbo auxiliar e um verbo principal, que é o que acontece aqui. Então, é isso que as questões, né? É isso que a atividade quer mostrar para vocês, que o uso das locuções verbais altera para a gente a questão semântica, a questão da interpretação das atividades, das orações, do texto. Associe a frase à ideia indicada pela locução verbal. 1, a ideia de capacidade. 2, a ideia de permissão. 3, a ideia de probabilidade. Por causa da tornozeleira eletrônica, ele só pode sair de casa se a polícia deixar. Ou seja, ele só tem a permissão. Então, ele só pode sair. Pode, verbo auxiliar, sair, verbo principal no infinitivo. Então, só pode sair. E essa daqui ficou até fácil para a gente identificar, porque ele usou para a gente o advérbio aqui antes, né? O só, que delimitou. Ele só pode fazer isso. Então, é uma condição. Ele só tem permissão de acordo com essa condição. A polícia deixar. Não perca a esperança, pois ele pode chegar a qualquer momento. É uma probabilidade, uma possibilidade disso vir a acontecer. Mesmo machucado, ele ainda pode andar. Novamente, a ideia do pode, né, fazer alguma coisa, que é a locução verbal. Pode, verbo auxiliar, andar, verbo principal no infinitivo. Ele ainda pode andar, ou seja, ele tem a capacidade, ele tem a condição de andar. Certinho até aqui? Perguntas? Ok. Questão 10. Leia a notícia a seguir e assinale as alternativas corretas. É uma notícia tirada da revista Galileu que diz o seguinte: intervalo entre viagens no metrô de Belo Horizonte é normalizado após manutenção em trilhos. O intervalo entre viagens do metrô de Belo Horizonte foi normalizado após a Companhia Brasileira de Trens Urbanos concluir manutenção nos trilhos neste domingo, dia 2. Nesta segunda, dia 3, usuários devem aguardar entre 4 e 6 minutos nos horários de pico, que vai das 5h30 às 9h30 e 17 às 19h30. Fora deste período, a previsão é de 7 a 10 minutos. Os trabalhos de conservação ocorreram na manhã deste domingo entre as estações Minas Shopping e a José Cândido. Todas as estações abriram e o tempo de espera variou de 15 a 20 minutos. No final de semana, o intervalo costuma ser de até 14 minutos. Uma notícia disponível no site aí do Jornal Globo. Deu para ver que é uma notícia porque é bem resumida, né? Traz para a gente todas as informações de forma concisa e direta. 10. Das alternativas a seguir,
2 apresentam locuções verbais. Quais são? Então, nós vamos assinalar as alternativas D e H. Na letra A, eu tenho um intervalo entre viagens. Eu nem tenho verbo aqui. Na letra B, nesta segunda-feira, também não tenho verbo. Se a gente quiser classificar, só para a gente estar relembrando o intervalo entre viagens, eu tenho uma espécie de sujeito. Nesta segunda-feira, eu tenho adjunto adverbial de tempo. Concluir manutenção, eu tenho o nosso predicado, né? Eu só tenho um verbo, que é o concluir, e manutenção, que é o nosso complemento verbal, o objeto direto. Na letra D, eu já tenho 2 verbos, que é a locução verbal. Devem aguardar. Na letra E, na manhã deste domingo, eu tenho novamente adjunto adverbial de tempo, então eu não tenho forma verbal. Fora deste período, também adjunto adverbial de tempo. No final de semana, adjunto adverbial de tempo. Na letra H, eu tenho novamente a locução verbal, costuma ser, 2 verbos juntinhos aí. Então, só temos locuções verbais nas alternativas D e H. Questão 11. A locução verbal ela é normalizado. A locução verbal é normalizado, comprova que o título da notícia está. Vocês só vão assinalar a letra B na voz passiva e vão dar um asterisco na frente dessa questão 11, porque nós ainda vamos iniciar o conteúdo de voz verbal na semana que vem. Ok, pessoal? Então, só faz um asterisco que nós vamos retomar essa questão mais à frente. Questão 12. O verbo ocorrer em os trabalhos de conservação ocorreram na manhã deste domingo, ele é um verbo. O que ocorre, ocorre. Não é isso? Eu não preciso situar no tempo, nem de completar o que ocorreu. Os trabalhos de conservação ocorreram. Quando você disse na manhã deste domingo, você quis acrescentar informação extra. Então, você quis colocar aí um adjunto adverbial de tempo. Mas isso é informação extra, não é importante. Você diz assim, os trabalhos ocorreram, os trabalhos de conservação aconteceram. Então, você tem aqui uma espécie de verbo intransitivo, ou seja, um verbo que já traz toda a significação e tem sentido completo. O verbo concluir, ele é um verbo transitivo direto. Quem conclui, conclui alguma coisa. Se eu dissesse assim, a professora concluiu. O quê? Mateus concluiu. O quê? Quem conclui, conclui algo, alguma coisa. Portanto, verbo transitivo direto. Essas 2 questões aí pra gente foram revisão de regência, né, e de transitividade. Certinho para todo mundo? Alguém teve dúvida? Alguém ainda tem dúvida com relação a isso aí? Ou está ok? Beleza, então. Questão 14. Sublinhe as locuções verbais das frases a seguir. Eles vão voltar logo. Locução verbal, vão voltar. Os funcionários do shopping estavam trabalhando. Então, locução verbal, estavam trabalhando. Deve fazer uns 3 meses que não viajo. Deve fazer nossa locução verbal. O trabalho foi feito por João. Foi feito locução verbal. Vamos caminhar no parque? Vamos caminhar nossa locução verbal. Eles irão compreender, é a nossa locução verbal, irão compreender. Eles já haviam começado e estamos estudando na letra H. Foi uma questão fácil, só quero destacar para vocês que na letra A, voltar está na forma infinitiva, trabalhando está no gerúndio, na letra B. Na letra C, fazer está na forma infinitiva. Feito na letra D está no nosso particípio irregular, porque não existe fazido, então feito é particípio irregular. H, caminhar está no infinitivo, terminado em R, assim como compreender. Começado, particípio regular, né, terminado em ado. E estudando, gerúndio, terminado em NDO. Mesmo sendo uma questão fácil, é interessante vocês irem observando se a locução verbal está utilizando o infinitivo, o particípio ou o gerúndio. Certinho? Questão 15.
As questões 15 e 16, elas estão voltadas para a análise de um texto, né? Na 15 eu tenho uma notícia, e ele diz assim: Simone Biles confirma retorno às competições para a próxima semana. Não vou fazer a leitura, tá? Ele pergunta: quais expressões são consideradas locuções verbais? E aí nós marcamos: estão contando, né? Eu tenho aqui, ó, verbo auxiliar mais o principal terminado em NDO, em gerúndio. Na letra B, eu não tenho locução verbal, porque para é preposição. Na letra C, eu não tenho nenhuma forma verbal. Na letra D, eu tenho a locução verbal, vai, voltar, e o voltar no infinitivo. Na letra E, eu não tenho verbo. Na letra F, vai ser é uma locução verbal. Na letra G, eu não tenho verbo. E na letra H também não. Eu tenho apenas especificação de lugar e de data. Então, eu só tenho locução verbal nas alternativas A, D e F. A questão 16 é uma questão bem parecida com a questão 15. Foi pedido para que a gente assinalasse nas alternativas aquelas que apresentam locução verbal, que foram retiradas da notícia em cima. E aí nós marcamos só as alternativas. A alternativa C, porque as alternativas A, B e D não trazem para a gente a ideia da locução verbal. Assim como acontece na questão 17, que foi pedido para, no segundo parágrafo, você marcar a locução verbal que aparece. Então, no segundo parágrafo, há uma locução verbal em... Na letra A, eu tenho abriu as portas, só tem um verbo que é abriu. Na letra B, acreditou, só tem um verbo. Na letra C, vou recompensar, perdão. Então, eu tenho aqui ó, a locução verbal, mesmo estando separado, ó, vou, com todas as minhas forças, recompensar. Eu tenho a locução verbal. E na última, o meu retorno será, eu só tenho um verbo, que é o será, eu não tenho locução verbal. Ok? Alguma pergunta, oitavos anos? Alguma dúvida? Aguardem um momentinho, então, estarei encerrando a gravação, não saiam da sala.